Olá pessoal, tudo bem? E aí, está indeciso se deve trabalhar ou não com o setor de logística? No vídeo de hoje vou te dar 8 motivos para você trabalhar com logística e para você entender como é interessante trabalhar nesse setor. Fica comigo até o fim desse vídeo que você vai entender melhor um pouco mais sobre isso. Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística, ou para você que, após assistir esse vídeo, vai se tornar também mais um apaixonado por logística. Sempre as pessoas me perguntam por que logística, por que trabalhar com logística, e eu resolvi gravar esse vídeo com alguns motivos que mostram de por que é tão interessante trabalhar com logística e por que as pessoas que trabalham com logística são tão apaixonadas por esse tema. Vamos lá para a nossa lista. Primeiro motivo, a logística é um setor que praticamente não para, independente do que acontece. Nessa pandemia agora a gente teve realmente um exemplo claro disso. O que aconteceu? Praticamente todas as empresas pararam, o comércio parou, tudo fechou, mas a maioria das empresas de logística continuou trabalhando. Por quê? Empresas precisam ser abastecidas, supermercados precisam ser abastecidos, farmácia precisa ser abastecida, a indústria precisa de continuar produzindo para esses tipos de setores. Algumas empresas realmente chegaram a interromper suas atividades, mas outras continuaram trabalhando, como essas que eu citei, e algumas até aumentaram ainda mais o seu trabalho, como é o caso das empresas que prestam serviço para o e-commerce. Então, operadores logísticos que trabalham em armazéns, separando produtos e fazendo toda a logística interna para um e-commerce, por exemplo, ou transportadoras especialistas em e-commerce aumentaram muito o seu serviço durante esse período da pandemia. Da mesma forma, é o seguinte, é um dos setores que é um dos primeiros que reage. Porque, por exemplo, começou a reagir a economia, assim que a gente passar esse período mais crítico de pandemia, que a gente voltar a ter todas as empresas abertas, funcionando 100% normalmente, essas empresas vão precisar de ser reabastecidas, vão precisar de comprar matéria-prima, mercadorias vão precisar de ser movimentadas de um lugar para o outro. Então, a logística é essencial, movimentando produtos, pessoas, informações de um lado para o outro. O segundo motivo é uma coisa bem interessante, porque tem disponibilidade na logística para pessoas de todos os níveis de formação. Então, se você acabou de concluir seu ensino médio, por exemplo, tem vaga. Se você não tem essa formação, tem vaga. Se você já tem pós-graduação, mestrado, doutorado, tem vaga também para esses setores. A gente tem cargos com menos exigência de escolaridade, cargos com um pouco mais de exigência de escolaridade. Há possibilidade de entrada independente do seu nível de formação escolar. A gente sempre indica aqui, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: nunca pare de estudar. Se você terminou algum curso, continue fazendo, continue estudando, mas a sua formação educacional hoje não é um empecilho para que você entre no ramo da logística. Então, é facilidade para a entrada de profissionais, independente da formação acadêmica, digamos assim. O terceiro motivo é relacionado com o primeiro. Como há possibilidade de entrada em todos os níveis, as possibilidades de crescimento e desenvolvimento na mesma empresa são grandes. É possível você começar num cargo mais baixo e ir evoluindo a carreira na mesma empresa ou passando de empresa para empresa, crescendo ao longo dos anos. Eu conheço diversos casos de gerentes e diretores que começaram como operadores de cargas, até operadores de cargas terceirizados, foram contratados pela empresa e desenvolveram a carreira até chegar a níveis de gerentes. E já escutei em algumas empresas o seguinte: a sua velocidade de crescimento aqui dentro depende de quem? De você. A sua entrega, a sua dedicação e vontade de crescer. Oportunidades existem. As empresas estão expandindo, como eu disse no primeiro, é um setor que não para, sempre há possibilidades de crescimento. Então, é importante ficar atento e aproveitar essas oportunidades. O nosso quarto motivo é que você não precisa de se deslocar para um grande centro para começar a trabalhar com logística. Então, o interessante do nosso setor é o seguinte: independente do tamanho da cidade que você mora, da localidade que você vive, existem pessoas precisando receber produtos, receber mercadorias, transferir coisas de um lugar para outro. Tem empresas que fabricam produtos. Independente do tamanho da sua cidade, há possibilidade de trabalhar com logística nessa região. Tá certo que existem outros grandes centros que eles agregam muitas empresas desse setor. Por exemplo, nas cidades compreendidas da grande região metropolitana ali entre São Paulo e Campinas, existem diversos centros logísticos. É um dos principais lugares do Brasil para se trabalhar com isso.
Mas não é restrito a isso. A gente tem a região de Uberlândia, por exemplo, que tem 3 dos maiores atacadistas do Brasil. Então, se a gente pegar a lista dos 10 maiores aí, 3 desses maiores atacadistas do Brasil estão em Uberlândia, além de ser um polo central do Brasil para distribuição de cargas. A gente tem áreas industriais muito fortes, como a região de Anápolis, em Goiás, a região de Camaçari, na Bahia. O porto de Suape, por exemplo, comporta várias empresas logísticas. A região de Manaus, por exemplo, já no norte lá, tem a Zona Franca, que tem muitas indústrias que precisam de movimentar seus produtos, tanto para o restante do Brasil como para o exterior também. Contagem, Betim, aqui mais próximo de onde eu resido, que realmente são regiões com grandes indústrias, com grandes centros logísticos. Há possibilidade, sem precisar de se deslocar muito, para começar a trabalhar nesse setor. Vamos para o nosso quinto motivo. O quinto motivo é bem interessante, que não tem rotina para quem trabalha com logística. Então, se você está acostumado com aquele trabalho que sempre faz a mesma coisa, você já chega, sabe o que vai fazer, saiba que a logística a gente sempre fala que nunca um dia é igual ao outro. Por quê? São operações diferentes, problemas diferentes, cada dia você tem que lidar com novas situações, o que desenvolve sua capacidade de tomar decisões rápidas, de improvisar realmente e torna-se divertido o seu dia, porque você sabe que você não vai chegar, não vai ter aquele dia enfadonho, que você tem que fazer exatamente a mesma coisa, você já sabe o que você vai fazer de manhã, você sabe o que vai fazer à tarde. Por mais que você planeje ao longo do dia, o que é o ideal de ser feito, que você planeje a sua operação e tudo, ao longo do dia muitas coisas vão surgindo, novas decisões vão ser tomadas, que vai tornar o seu dia muito intenso realmente e que acaba tornando essa atividade de logística muito prazerosa. As empresas que trabalham nesse setor, às vezes elas trabalham com muitas operações, muitos tipos de produtos diferentes, então acaba que um dia você está trabalhando exatamente com um tipo de produto, no outro dia com outro tipo de produto, ou uma operação diferente num dia, que acaba que trazem problemas diferentes, situações diferentes, e que aí você vai resolvendo e tendo atividades diferentes ao longo do dia. O nosso sexto motivo, ele vai direcionado para as mulheres. É muito comum você escutar falar, logística é coisa de homem, que só homem que trabalha nisso, mas isso não é verdade. Pode ter sido isso no passado, onde que o serviço era muito mais braçal e realmente precisava, mas hoje em dia é muito comum você ver empresas trabalhando com mulheres em todos os níveis. Níveis estratégicos de diretoria, até mesmo o chão de fábrica ou o armazém operacional. Eu mesmo tive a oportunidade recentemente de visitar um galpão de um operador logístico com mais de 400 funcionários e quase 70% desses funcionários eram mulheres. Eles estavam fazendo todos os tipos de atividades sem problema nenhum. Então, você que é mulher, não tenha vergonha. Há oportunidades para você também nesse setor. Então, não é um setor masculino. Ele é um setor que é oportunidade para todos os gêneros também. Então, sinta-se à vontade para trabalhar nesse setor também. Já o sétimo motivo é uma das coisas que talvez seja o mais interessante da logística, porque quem trabalha com logística, ele tem interface com todos os departamentos da empresa, com todos os setores. Então, acaba que você, trabalhando com logística, você acaba entendendo um pouquinho de tudo. Por quê? Você precisa de ir trabalhar junto com o comercial para fazer reuniões, entender um pouquinho do cliente. Inclusive, eu falo um pouquinho da relação comercial e operação nesse vídeo aqui, vou colocar no card aqui ou aqui, não sei exatamente, mas confira esse vídeo também que você vai entender um pouquinho mais dessa relação. Mas, além do comercial, é importante a gente trabalhar com o financeiro, porque é importante ver como é que está o pagamento de agregados, parte dos funcionários. E aí, falando sobre funcionários também, tem a parte de RH, então você precisa de entender, porque a maioria das pessoas trabalham aí em gestão de equipe, então trabalhando em gestão de equipe, você precisa de entender como é que está, banco de horas, pagamento dos funcionários, férias, essa coisa toda, então você vai ter que ter interação com o RH. Jurídico, vai ter que ter interação com o jurídico, porque contratos com clientes, contratos com galpões ou armazém, por exemplo, a parte de aluguel, o que você precisa para isso, precisa de ter essa interface com o jurídico. Esses são só alguns exemplos que o profissional de logística, ele tem essa interação com todos os setores. Então é muito comum o profissional de logística ele ser chamado para reunião com os demais setores da empresa, para quê? Para participar do planejamento da empresa como um todo. Com isso, você é um profissional que não vai ficar restrito àquela sua atividade e vai começar a conhecer um pouquinho das outras atividades da empresa também, vai entender como que a empresa funciona como um todo. Não é interessante isso? E qual é o oitavo motivo da nossa lista? São os colegas de trabalho. Então, muita gente que eu converso nesse setor, eles acabam falando o seguinte:
Quando a gente trabalha nesse setor, como eu falei, são trabalhos intensos, que às vezes tem uma pressão, uma rotina que não é legal, a gente precisa muito de interagir com outros setores, com o próprio departamento de logística como um todo para resolver os problemas, e a gente acaba desenvolvendo laços de amizade com a equipe que a gente trabalha bem forte, porque quando a gente supera obstáculos, desafios juntos, a gente acaba levando essas pessoas para a nossa vida. A gente está junto, está trabalhando, está firmando realmente um relacionamento. E isso é importante porque a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. Às vezes é comum falar que passa mais tempo no serviço do que em casa. É importante que a gente crie esse relacionamento. E esse tipo de coisa é comum na logística. Como eu disse, a gente está enfrentando pressões, a gente está enfrentando trabalhos que precisam de ser resolvidos, situações interessantes, extremas, e acaba que a gente cria essa relação de amizade. É muito comum amizades duradouras dentro das pessoas que trabalham nesse setor. Para quem está trabalhando lá no dia a dia, tá aí, independente de posições hierárquicas, isso acontece com frequência. E aí, você gostou desse vídeo? O que você achou desses 8 motivos? Me diz aí qual mais motivo que a gente pode indicar aqui para as pessoas que estão querendo trabalhar nesse setor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.